um domingo de vitória, um domingo de proclamação. Por fim, havia chegado o dia. Sus discípulos se desesperavam já, depois de 3 anos e meio, fazendo já milagros, señales, maravilhas. Cristo entrava a Jerusalém esporadicamente para ensinar e saía. Eles se perguntavam quando será o dia em que entre a sua cidade como rei. Claro que houve problemas entre eles. Se há problemas entre nós, não haveria com eles? Pois claro que sim, são humanos como nós. Não me imagino uma plática de Pedro, por exemplo, com Mateo, que era mais tranquilo. Pero bueno, é outra história para outra predicação, outra série. Cristo é rei. Pero poucos se dão conta de que tipo de rei é. E tem que ver com o que vamos falar hoje. Cristo é um rei valiente. Muito valiente. Ele sabia que entrando a Jerusalém, terminaria clavado, colgado na cruz. Ele sabia. Quando alimentou a 25 mil pessoas, já lo sabem, a história. O pastor disse 5 mil varones. E a palavra varón que está aí significa homem casado e com hijos, mínimo esposa, mínimo 3 hijos, haces quantas? 25 mil pessoas. Lê bem tu Bíblia. Etimologia. Hoje é domingo de Ramos. Marca o início da Semana Santa, Semana Maior, ou como tu queiras dizer. Para nós, início de vitória. Porque aquele que entrou e foi morto, vive e está aqui. O rei se hace presente em graça e paz. O rei vive. Larga vida ao rei. O rei vive. Entrando a Jerusalém foi uma semana caótica. Caótica. Foi arrestado, condenado, crucificado e, o mais importante, pues foi ressuscitado. O Padre lo levantou da morte. Segundo o ponto de vista humano, tem que aclarar, segundo o humanismo, Jesus está a ponto de ter uma semana de fracassos. Humanamente falando, uma semana de fracassos, pero sabemos que não foram fracassos, foi o caminho hacia a cruz. Jesus entra a Jerusalém montado em um pollino. Já sabem minha história com os pollinos, não? Se não sabem, te vou contar. Pois, em um congresso em Montreal, Canadá, fui a predicar. Prediquei a la igreja local e depois a igreja latina. Com a igreja local não houve broncas. Em inglês, em francês, em quebecois, não houve problemas. O problema foi meu espanhol. E predico, não? Muito efusivamente, Cristo entrou montado em um pollito. Aham. Me quedaram vendo no quê? Sim, pollito, um pollito. O microfone estava aberto, havia mil de pessoas. Se me acercou muito amavelmente. Ele que se encargava de mim allá, me levava ao hotel, regressava e disse, mas Ângelo, é pollino. Eu digo, isso é pollito, por isso um pollito. E depois me di conta. Ele disse, se vão a reírse de uma vez, reírse. Cristo montado em um pollito, piu, 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 entrando a Jerusalém, não é uma imagem digna, verdade? Pero, pollino, simbólico, muito simbólico. Quero que entendas algo. Cristo inteligentemente preparou sua entrada de maneira em que, através da história, não houvera dúvida de por que havia entrado, da maneira que entrou a Jerusalém. Jesus entra a Jerusalém montado em um pollino, um asno jovem, lava os pés de seus discípulos, um amigo cercano lo traiciona, lo escupem, lo abandonam, lo golpeiam, lo azotam, lo torturam, lo juzgam, de maneira muito equivocada, por supuesto, puramente, lo condenam por ser rei de los judíos, que é exatamente o que foi e é, e seguirá sendo. Su reino es eterno.
se tú analizas esos eventos, hay un contraste brutal entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. En una semana, todo se vino abajo. En una semana, todo se levantó otra vez. Es un contraste brutal lo que hicieron con él. Cuando algo se somete, lo que sea, cuando algo se somete a la fuerza y al trauma, ahí es cuando descubres de qué está hecho ese material. Pregunto, ¿qué se obtiene cuando se exprime un limón? Zumo de limón, ¿no? El jugo de limón. ¿Qué se obtiene cuando se exprime una naranja? El zumo de la naranja. ¿Qué hace con que un carbón se transforme en diamante? Tiempo y presión. ¿Qué sucede cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, llega a una ciudad montado en un burro, se hinca para lavar los pies de sus discípulos, es traicionado por un amigo de confianza, es esculpido, abandonado, golpeado, azotado, juzgado, condenado, crucificado, muerto y sepultado? ¿Qué es que obtienes de todo eso? Obtienes eso. Obtienes una imagen clara de la naturaleza de Dios y de su amor por nosotros. Bajo presión. Es lo que se obtiene. Es lo que tenemos. Es lo que nos motiva. Jesús soportó los eventos de la cruz para salvar a la humanidad. No había otra alternativa. Ahora sí que no había de otra. Yo tengo una teoría que siempre hay de otra, ¿no? Ángelas, que no hay de otra, no, siempre hay de otra. En este caso no había de otra. No había otra alternativa. Y al hacerlo, demostró que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Mesías, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Y hoy vamos a entrar en la historia de ese rey valiente, muy valiente. Vayamos a la historia. Ya la conocen, espero que la conozcan. Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y ¿qué? Y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. ¿Por qué está en plural? Só nos estaba uno. ¿Por qué trajo los 2? Es espectacular. Cristo ama tanto a la familia, pero ama tanto a la familia que no quería separar ese hijito de su mamá. Trae los 2. Y con los 2 entró, nada más que montado en uno, nada más. Para que tengan una idea del amor de Cristo a lo que se conoce como unidad familiar. Sea animal o no sea animal. ¿Se me escuchan bien? Tráemelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. ¿Cómo los envió? Pues no sabemos. Él es Dios. Quizás después de la entrada dijo a los 2: ahora muy bien, gracias, regrese a su dueño, y se fueron los animalitos solitos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Cristo promete algo, Él cumple. Estamos seguros que los animalitos regresaron de donde fueron sacados. Pero había una razón de por qué. Había una razón. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti. O sea, Jerusalén. Jerusalén, Jehová Shalom. De ahí viene Jerusalén. Cuando David la conquista, tenía el nombre de Jebús. Jebús significa lugar de guerra. David la conquista y de inmediato cambia el nombre para Jehová te da paz. Jehová Shalom. Jerusalén. Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. ¿Sobre un qué? Hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron
e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, quando a Bíblia é superlativa e diz, não era numerosa, era muito numerosa, significa que era muitíssima gente. Quando escreve a Davi, disse, era muito bello, significa que Davi era belíssimo. Bueno, a superlativa se aplica aí. A multitud era muito, pero muito numerosa. Tendia seus mantos no caminho, outros cortavam ramas de los árboles. ¿Por qué cortaban las ramas? Porque ya no había ropa para colocar. Por eso las ramas. Y las tendían en el camino. O sea, una recepción de un conquistador. Napoleón fue recibido así. Alejandro Magno fue recibido así. Cícero fue recibido así. Cada vez que Jerusalén recibía a un conquistador, así lo recibían. Significa que la multitud está proclamando, ese es el rey. E Cristo sabia o que estava fazendo. Comocionou a cidade. E a gente que ia adelante e a que ia detrás aclamava dizendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que vem em nome do Senhor, Hosana en las alturas. Quando entrou ele em Jerusalém, toda a cidade se comovió, dizendo, quem é este? A gente dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia. Todavia havia uma porção enorme que não o conhecia. Pero nessa semana lo conheceram. Por isso entrou como entrou. A história começa com Jesus acercando-se a Jerusalém. Ele sabia que não havia volta atrás. A isso havia venido, por isso havia nascido. Antes de entrar, envia a 2 de seus discípulos a uma aldeia para que regressem com uma burra e um pollino. Os discípulos obedecem, regressam e Jesus cavalga lentamente hasta a cidade. O texto diz que isso foi para cumprir o que Zacarias havia profetizado 400 anos antes. Zacarias, Serhariá, esse é o nome de Zacarias em hebreu, Serhariá, significa Deus se ha acordado. Zacarias. Serhariá. Deus se ha acordado. 400 anos antes. Miren nisso, Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalém. He aquí tu rei vendrá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um asno, sobre um pollino, hijo de asna. Específico. Assim vai entrar. E Cristo dijo, assim entraré. Há alguns pontos desta tarde. O primeiro é este: Jesus tem toda a autoridade. Quantos sabem que Ele tem toda a autoridade? Toda. E há 2 coisas nesse tópico que estão sucedendo. São coisas importantes nesse passagem. A primeira é que, por que montar em um burro? Montar em um burro, aunque não me lo creas, era símbolo de paz. Todos os conquistadores entraram a Jerusalém a caballo. O único que la conquistou, e já era de ele, foi Cristo e entrou montado em um pollino. Havia uma sentença de paz, um símbolo de paz. Entrar a Jerusalém em um burro foi um movimento intencional de Cristo. Havia entrado tantas vezes já, para caminhando. E quando entrou, nessa vez, disse, não, agora sim, se acabou, cumplamos. Não lo entenderam, hasta muito tempo depois. Um movimento intencional. No mundo antigo, há 2.000 anos, 3.000 anos, um rei entrava a uma cidade a cavalo, dizendo, sou eu, a cidade é minha. Pero o tom era de agressão, de pelea, de batalha, de luta. Pero se esse mesmo rei entrar a uma cidade montada em um burro, significa que estamos bem, não se preocupem, todo está bem, vengo em som de paz. Por isso o rei entrou montado em um burro para demonstrar que seu reinado será um reinado de paz e não de guerra. Quizá quando entrou, seus próprios discípulos se miraram entre eles e disseram, é isso? 3 anos e meio e Roma seguirá? Foi um caos. Nessa última semana foi um caos em subida, em la vida de ellos.
e em Jerusalém. Compreenderam muito tempo depois. Seu reinado seria um reinado de paz e não de guerra. Lo acusavam de ser um líder tibio. Uno que outro acusou a Jesus de ser cobarde. Imagínense, seus próprios discípulos, sua própria família, seu irmão de sangue, Rubén, dijo: a ver, se eres mi Mesías, haz tus milagritos em Jerusalém, a ver se é certo. Que dijo ele? Todavía não ha chegado minha hora. Foi humilhado em todos os sentidos, se burlavam de ele, sua própria família. Que, por certo, depois que lo viram ressuscitado, aí sim, Senhor mío e Deus mío, não? Depois que lo viram ressuscitado. Zacarías 9:10. E de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Ahí está el mensaje. Y habrá que paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Curiosamente, cuando juzgan a Jesucristo, la misma multitud que lo había recibido con Osana, Osana y bla, 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 esa misma multitud fue los que dijeron: crucifíquenlo, ¿no? Los mismos. Ya saben, Jeremías menciona: engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo podemos confiar en el corazón del hombre? Pero no fue solo eso, ¿no? El juicio, eso no es para hoy, será para viernes, pero bueno. ¿Qué hacemos con el Cristo? Pregunta clave: ¿qué hacemos con él? Y la multitud, crucifíquenlo. Pero no cerraron sus bocotas con eso, no era suficiente, fueron más allá. Yo te he dicho varias veces, en el mundo judío, lo que habla se hace, es una confesión. Por eso cuando el hijo pródigo regresa, el papá lo tapa la boca y lo restaura. Porque el hijo pródigo venía con la intención de ser más bajo que un perro en la casa de su papá. Haz de mí como a uno de tus jornaleros. El papá tapó su boca para que no declarara, porque con eso se tendría que hacer. Se tendría que hacer. Essa multitud, esses 2000 anos, diríamos em México, se passaram. Crucifíquenlo, por cierto, y que su sangre venga sobre nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Se acabou. Jeová dijo: isso querem, isso será. E a partir daquela tarde, não houve paz em Israel, hasta hoje. Hasta hoy. Y no habrá hasta que regrese el príncipe de paz y sea coronado como rey en Israel. La sentencia fue esa, generacional, generacional. Por lo tanto, cuidado con lo que hablas. Siempre te he dicho, iglesia, si no tienes nada bueno para hablar de alguien, no digas nada. No digas nada. ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir? Multitudes iban a Jerusalém nessa época da Páscoa. De hecho, o templo estava construído para abarcar 1 milhão de pessoas em seus 4 átrios. Assim lo hicieron. Herodes el grande, porque todo lo que hacía él era grande. Então, um templo com capacidade para 1 milhão de pessoas. Hoje em Brasília, há um lugar assim, na carretera São Paulo-Sorocaba, que está em São Paulo. A Assembleia de Deus tem um lugar para convenções e aí cabem 1 milhão de pessoas. Tem hospitais, tem hotéis, tem 5 palcos para suas convenções bianuais. E nesse lugar cabem 1 milhão de pessoas. Lo hicieron com essa medida. E aí a Assembleia de Deus faz esses eventos, esses congressos. Regressemos aqui, por favor. E hablará de paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Cuál río? El Jordán. Porque ahí Cristo fundó la iglesia, a sus orillas, en Antioquía. Ahí Cristo fundó la iglesia. É a promessa messiânica que Jesus está cumprindo. Ele é o ungido, o Messias, o rei que chega a la cidade proclamando la paz em lugar de guerra. Sus discípulos queriam guerra contra Roma, claro.
Judas pensaba en ser el tesorero del reino, imagínate. Judas tenía la idea de que él sería, cuando Cristo acabe con Roma, y vayamos a vivir en Roma, Judas pensaba, yo seré el tesorero del reino de Dios. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar eso? Cuando Cristo lo llama al grupo íntimo de 12, primero lo conocían todos, y quizás dijeron, no que es el Cristo, no que es Dios, no que sabe, es un ladrón, es un celote, es un sicario. Pero más que eso, no solo lo llamó, como le entregó la bolsa de dinero, ¿ten Judas? Y dijeron, no puede ser. No se atrevieron, no está registrado ni una plática de ellos hablando con Cristo, diciendo, oye Señor, ¿sabe quién es ese, no? ¿O no sabes? Nunca hubo tal plática. Pero Cristo nos da oportunidades de cambiar las actitudes. Judas nunca lo hizo. La tuvo y la desperdició. Ele vino en son de paz. En ton de paz. Estoy 100% seguro que ni los discípulos ni las multitudes entendieron completamente la entrada a Jerusalén. No lo captaron. En ese momento no. Miren eso, Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. En otras palabras, el texto dice así. Al principio sus discípulos no entendían todo esto. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que estas cosas habían sido escritas acerca de Él y que estas cosas le habían sido hechas a Él, después de entender la jugada. Por eso Zacarías escreveu como escreveu. El segundo punto aquí es que Jesús tiene autoridad, pero Jesucristo se proclama rey por primera vez en su ministerio. Dejó que las personas lo levantaron como rey. Otra vez los 25,000 que alimentó, ya lo jalaron para hacerlo rey, ¿no? O sea, nosotros pagamos a César y ni siquiera hemos visto a César nunca. Y ese que ni conocemos nos da comida. No, se acabó. Vamos a levantar a este como rey. No, se fue. Dijo, no es mi hora. ¿Cuál era su hora? Esa es la hora, cuando entró a Jerusalén. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Entró en un día como ese, en un sol como ese, a la luz del día, no se escondió, dijo, aquí estoy, vengan por mí. Eso es ser valiente. Quiero que entiendan, un hombre contra toda la maquinaria del imperio romano, un solo. Y logró, y venció, porque el imperio romano se acabó, pero la iglesia que él fundó sigue y seguirá hasta que él venga por ella. ¿Quién venció a quién? Es más, todos los que clavaron los clavos están muertos. Y él vive. ¿Quién ganó? Por supuesto. No es cualquier cosa, la entrada no fue cualquier cosa. Las multitudes declararon que Jesús era el profeta de Nazaret. Está en Mateo 21:11. Pero fue más que un maestro, más que un profeta. Él era y es rey y Mesías. Y lo seguirá siendo. Durante su vida y ministerio, Jesús demostró constantemente su verdadera autoridad. Miren eso, Jesús tenía y sigue teniendo autoridad sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y aún la muerte. Habló con autoridad y no como alguien que memoriza las respuestas correctas. Marcos 1:22 menciona eso. Protegió a las personas de las tormentas, Marcos 4:39. Sanó de la ceguera, Juan 9:7. De la lepra, Mateo 8:3. De la fiebre, Marcos 1:31. Expulsó espíritus malignos, Mateo 8:32. Demonios, Lucas 4:41 y más. Y mucho más. Con su palabra, el diablo los abandonaba y los dejaba. Mateo 4:10. Los demonios se fueron. La febre desapareció y la sanidad vino porque Él tenía y tiene toda autoridad sobre ellos. Él es rey, soberano.
La naturaleza tenía que obedecerle porque la naturaleza está bajo su autoridad. El diablo y los demonios tenían que obedecerle porque también están bajo su autoridad. Lo mismo con la enfermedad y la dolencia, están completamente bajo su autoridad. Ese es nuestro Rey. Así como Dios habló para que el universo existiera en Génesis, todo lo que está bajo su autoridad debe cumplir con lo que Él hable y diga, porque Él es soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo seguirá haciendo. Todo bajo sus pies. Los primeros cristianos tardaron, pero entendieron. Su credo era: Jesús es el Señor. Es su credo. Jesús es el Señor. La palabra Señor, Curios, Kairos, Kaiser, significa autoridad absoluta. Cuando confesaron Jesús es el Señor, estavam proclamando sua completa autoridade sobre todo o que há neste mundo, natureza, enfermidade, demônios, morte, e sobre eles mesmos. E por essa declaração, Roma los matava. Uma vez ao ano, toda pessoa bajo o Império Romano, uma vez ao ano, com testigo romano ao lado, tinha que buscar rio, lago, lo que seja, lavar-se e declarar: César é o Senhor. Os cristianos lo hacían y decían: Jesús es el Señor. Y ahí empezó la bronca. Es una declaración y proclamación tan contundente que no había volta de hoja, no había volta atrás. Porque solo César era el Señor. La proclamación de los cristianos era vista y castigada como traición máxima al Imperio Romano. Así de sencillo. Bueno, se bem Jesus foi muito tajante contra o clima severo, os demônios e enfermedades, foi amoroso, acorredor e direto com as pessoas. Este é o Cristo que comeu com os recaudadores de impuestos. Em público. Se sentou com os pecadores. Deixou que uma mulher pecadora mojara seus pés com suas lágrimas. ¿Sabe lo que hizo él, verdad? Tocó a los intocables, abrazó a los oprimidos y perdonó a sus opresores. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa fue la razón. Punto 2. Jesús tiene autoridad. Punto 2, Jesús es valiente, pero muy, muy valiente. Planeó su entrada a Jerusalén. Él planeó su entrada a Jerusalén. Nadie le dijo que tenía que hacer. En la hora del día de más afluencia en la calle principal de Jerusalén, antes de que el templo abriera sus puertas en la tarde, estamos hablando de entre mediodía y 2:30 de la tarde, entró. Sabia o que estava fazendo, sabia o que ia provocar com sua entrada. A entrada foi planeada e não foi um capricho. Não foi porque assim que eu ia entrar, não. Ele planeou a entrada. Antes de que Jesus chegara à cidade, necessitava um animalito, um burro, assim que enviou a 2 de seus discípulos a buscar a los que já tinha em mente. Já sabia. Les deu instruções, não? De que se alguém perguntara por qué llevan esos animales, simplesmente dijeron: el Señor los necesita. Está en versículo 3, ¿no? El Señor los necesita. Marco nos dice que esa ciudad es Betania, Betábara. Ahí vivía Marta, María, Lázaro. Jesús era muy conocido en esa ciudad, muy conocido. Por supuesto, el Señor los necesita. Se acordarían de que días antes había levantado a Lázaro de la muerte. El Señor lo necesita. Llévenlo, por favor. Fue una clave establecida de antemano con alguien. Van a venir por eso, entonces dáselos, por favor. Son para mí, los voy a usar. Jesús había planeado con anticipación su entrada. Con anticipación. El momento era perfecto.
Jesús sabía que Jerusalén estaría llenísima de peregrinos para la Pascua judía. ¿Sabe cuál es la ley judía? La ley judía era así: si eres varón, escute eso, si eres varón adulto y vives en un rayo de 30 kilómetros de Jerusalén, estás obligado a venir a la Pascua. Y llegaron. Hasta los que no eran obligados iban, querían ver el templo una maravilla. Pero no llegaron solo los de ahí, llegaron personas de todos los lugares para esa Pascua. De todos los lugares. Jesús sabía que Jerusalén estaría abarrotada, llena, con decenas de miles de visitantes, quizá 1 millón, como cabía en el templo. Ese fue el momento adecuado para que Jesús hiciera una declaración que cambiaría la historia. Simplemente entrando montado en un pollino. Los líderes judíos já queriam matá-lo desde há muito tempo. Estavam conspirando para matá-lo. A forma mais perigosa de entrar a Jerusalém foi o que Jesus hizo. Por isso era tão valiente. Não esperou de tardecita, não esperou a las 5, quando as pessoas já estavam em suas casas. Não, ele entrou em la hora del Rosh, ou seja, la hora del... Todos estavam nas calles. Muito valiente. Pero muy valiente. Momento adequado, lugar adequado, personas adequadas, porque lo receberam como rei. Todos vieram, foi uma entrada triunfal. Pero não vinha em um cavalo enorme, não entrou caminhando, como já vi tantas vezes, não. Em um pollino. Jesus valientemente se hizo el cordeiro de sacrifício da Páscoa judía. Ele foi o cordeiro. Sabia que aqueles que lo odiavam e lo queriam já morto, seriam provocados. Jesus los provocou. Pero suas ações e decisões, sem que eles supieram, estavam bajo o controle de aquele que entrou montado em um pollino. Todo estava bajo seu controle. Todo. Jesus foi valiente e te chama a ti e a mim para que lo seamos também. De hecho, hagamos algo. En una escala de 1 al 10, ¿qué tan valiente te sientes hoy? No me conteste. Ahí en tu corazón. De una escala de 1 a 10, ¿qué tan valiente te sientes hoy? Ahora, seamos específicos con la valentía. Si eres valiente, ojo, si eres valiente, harás lo correcto sin importar las consecuencias. Sentirás miedo, pero lo harás de todos modos. No te detendrás ante un fracaso. Si eres valiente, correrás el riesgo de ser criticado por los demás. Si eres valiente, perseguirás el propósito por encima de tu comodidad. Tú decides, propósito o comodidad. Te digo uma coisa, Jesus foi valente e cumpriu com todo o que estamos falando aqui. Essa lista queda corta. Significa que para o cristiano, ser valiente é ser como Cristo. Ponga muita atenção. Se não eres como Ele, nem valente eres. E tu que me vês tampouco. Muito valiente. E última pergunta dessa tarde. Jerusalém se dividiu. Havia pessoas que lo conheciam. Não, esse é o maestro, é o Messias, é o Salvador, ele que vino. E outros diziam, não, é o profeta. É o profeta que cresceu em Nazaré. A pergunta é esta. Quem é Jesus para ti? Hoje, em México, nesta tarde, nesse hermoso dia. Quem é, de verdade, quem é Jesus para ti? Porque há pessoas que tratam a Jesus, e com todo respeito, como os que trabalham nas tendas Oxxo. Sabe como é, não? Tu chegas, quero isso, dá-me o outro, dá-me allá. Nada em contra da tenda Oxxo, graças a Deus que existem e têm bom café, isso sim. Não é propaganda pela verdade. Pero a vezes tratamos a Jesus dessa maneira. Dá-me isso, e dá-me o outro, e dá-me isso. Bájale tantito. Se
se Jesús solo hubiera muerto en la cruz, con eso sería más que suficiente para amarlo y adorarlo por la eternidad. Pero Ele vai mais allá de la cruz. Ele vai mais allá de la cruz. ¿Se acuerda isso, não? Toda autoridade tenho e toda autoridade te dou. Falando da igreja. Então, uma autoridade delegada, porque tu podes passar tua autoridade na carta poder, te dou o poder para que vendas minha casa, meu carro, nada mais. Pero na carta poder, ela pode quitar, revocar, anular e se acabou. Pelo poder que Ele nos deu, foi heredado. E uma herência não se quita. Escute bem isso. Toda autoridade tenho e te la dou. Para que tu recibas uma herência, ele que te hereda tem que morir. ¿Están aqui todavía? Por isso murió. E quando murió, nos deu sua autoridade sobre tempestades, enfermedades, doenças, demônios e todo o inferno completito. Pero há algo melhor todavía. Aquele que murió e nos heredou autoridade, se levantou, vive e todos os dias nos ensina como usar sua autoridade. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Não nos deixou solo. Nunca nos deixará solo. Por isso a pergunta é clave. Para ti, quem é Ele? Aquele que te sana quando te enfermas, te levanta quando cais, te abraça quando estás solo, sola. Não, é mais que isso. Tu decides. Quem é Jesus para ti? Porque há dois grupos. Há 2000 anos, na entrada, havia dois grupos. Os que sí lo conheciam e os que não lo conheciam. E pensavam conhecer. Mateus 21:8. E a multitud, já sabem, que era muito numerosa, tendia seus mantos en el camino e outros cortavam ramas de los árboles e las tendiam en el camino. Uma recepção digna de um rei. Só um rei é recebido assim. Jesus, sin embargo, não tinha intenção de tomar o poder político como a maioria de los reyes. Essa não era sua jugada. A Jesus solo le interesava convertir-se em rei en el corazón de todas e cada uma de las personas, porque su reino não era e não é desse mundo. Muito mais allá, muito mais alto. Versículo 9 nos diz que gritavam, Hosana, não? Salva-nos agora. Hosana, salva-nos agora. E provém do Salmo 118, versículo 25, diz exatamente o mesmo. Hosana. E é exatamente o que Jesus vino a ser, salvar-nos. Recordem isso, Ele não vino a condenar ao mundo, Ele vino a salvar ao mundo. Essa era e é sua missão. Mateus 21:10. Quando entrou Ele em Jerusalém, toda a cidade, que diz aí? Dizendo, quem é este? A palavra que se usa aí para comovió, é a mesma palavra em hebreu para um pequeno temblor. Bueno, para temblores, está México, não? A primeira vez que eu vi um temblor em minha vida, porque em Brasil não tembla. Eu estava em Guatemala, prévio a chegar a México, estava acostado, na habitação onde eu estava, havia uma rede na ventana. Me dijeron depois que essa rede é para impedir que entrem os de la Mara Salvatrucha. Para isso foi hecha a rede. Bueno, não sei se ajudava ou não, mas estava a rede. E essa rede foi a única coisa que evitou a que eu brincara de um terceiro piso ao asfalto. Sim, em Brasília vemos películas, não sei, de terremoto, temblor, e uno pensa, Serei sincero com vocês, como sempre sou. Terremoto de 85. Não? Não, claro, eu não estava aqui. Mas toda a noite chegava de la base e prendia e veia a notícia. Até que um dia, eu sentado, mirando o que passou aqui, eu disse, que bueno que não estou allá. Nesse momento, Jeová se doblou das carcajadas no céu. Prepara-te, hijo. Adivina onde vas a vivir. ¿Dónde serás feliz? Porque soy feliz en México, soy feliz. A veces me asusto, pero no.
A ver, me asusto, pero mi primer temblor foi em Guatemala. Eu me levantei, a cama, agora sim, já entendo las, não? Já. Depois tanto trepidatórios, oscilatórios e todo o demais, não? Parece a olla que hace palomitas, não? Se brinca toda a coisa. Eu não sabia, eu nunca supe se era trepidatório, oscilatório, o que seja. Só sei que minha cama estava allá e despertei com a cama cá. E quando coloquei os pés no piso, o piso temblava. Então vi a ventana e não me tirei porque havia uma rede na ventana. Assustador. Pois a palavra comoveu que se usa aqui é a mesma palavra que os gregos utilizavam para um movimento telúrico, um pequeno temblor. Ou seja, literalmente, quando Cristo entrou a Jerusalém, toda a cidade temblou. O piso temblou, as paredes temblaram, os muros temblaram, a Torre Antônia temblou, onde estavam os romanos, o templo temblou, todo temblou, reconhecendo quem acabava de entrar por suas portas, o Rei, o Senhor, Sua Majestade. Temblou a cidade. A multitud dijo: ¿Quién es este? A pergunta parece ilógica, pero acuérdate, era uma fiesta, uma multitud estava aí, não todos o conheciam. Havia miles de visitantes na cidade que aún não haviam sido expostos a Jesus. Por isso perguntavam: ¿Quién es este? Não lo conheciam. Mateus 21, versículo 11. E a gente dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia. Tampouco entendiam quem era ele. As multitudes chamavam profeta a Jesus porque pues, não entendiam, de verdade, não entendiam quem era ele. Pero os mais cercanos a Jesus, os que passaram tempo com ele, lo escucharam, se comprometeram com ele e aprenderam a obedecer, eles sabiam exatamente quem era ele. Se lo sabiam. Não foi só um profeta, não era só um maestro, não era um rei terrenal. Os que lo conheciam, e de verdade os que lo conheciam, lo chamavam el Mesías, el Hijo de Deus, que vino ao mundo para salvá-lo, não para condená-lo. Foi uma revolução que provocou entrando como entrou e na hora em que entrou. Vocês veem as películas e entra Jesus e todo o passo, não havia passo, não havia como entrar. Significa que Jesus foi entrando e foi empurrando a gente, passando. Significa que muitos lo tocaram quando entrou. Muitos. O sea, não é como pinta Hollywood que entrou e houve uma baia de honor e entrou solito. Não, não havia nem como caminhar. Nem como caminhar. É como ir em um sábado ao centro histórico da Cidade de México e a um tianguis por aí, nem caminas, te llevan. ¿Verdad, mi amor? Me llevou várias vezes. E entendi o que era México. Fantástico. Ou então, quando tomas o metro, não? Depende da estação. Aqui, estou em Cidade de México, tu que me vês de afuera, México. Você é México. Não? Vas ao metro, não? Simplesmente paras. Não? Deixa que te lleven. Ou seja, tu como podes, levanta um pouquinho tu pernita e te empurram e te sacam, não é nenhum problema. Además, te bajas em um lugar onde não querias estar, não sei, aqui não era, onde é? Outra vez, para todo. Porque também, assim como te metem, te sacam. Não, pero nas baldeiras, onde estou? Não? Cristo entrou a Jerusalém, empurrando a todos para poder entrar. Não era muito normal entrar em épocas de Páscoa com um animal em Jerusalém, porque acuérdate, Jerusalém, cidade santa. Pastor, e os animais do templo eram criados fora de Jerusalém. Nadie levava o animal ao templo para sacrificar. Não, tu pagavas um recibo por tu sacrifício. E então, o sacerdote buscava fora de Jerusalém, onde estavam todos os atos e todo o demás, e aí agarrava o animalito e lo levava só assim. Mas nada entrava com animais em Jerusalém. Por isso se enoja tanto Jesus quando entra ao templo e vê o templo lleno de animais. Não era para isso. Estamos terminando. Uma semana difícil para ele, uma semana confusa para seus discípulos.
Porque eles estavam seguros que Cristo entrando a Jerusalém se acabaria Roma. Não sucedeu assim. Não foi assim. Deixando a um lado todas as perguntas que hicimos hoje, quero terminar com uma. E essa depende de tua resposta. Outra vez. Tem duas opções. Para ti, quem é Jesus? Se estuvieras allá hace 2000 anos, se estuvieras em Jerusalém, quando ele entrou a la ciudad, ¿de que lado estarias? Los que perguntavam quem era? Ou los que afirman quem é? Seja de um ou outro lado, é tu decisión.